Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida, em seu coração. Sou o evangelista e professor Márcio Mainardes. Aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos estudando no segundo trimestre de 2022 os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esta é a lição bíblica da CPAD para os adultos. Estamos na lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei. O nosso textuário de hoje diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, versículo 20. A verdade prática da nossa lição diz que os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Olha só, essa justiça não é externa, ela apenas reflete externamente, mas ela nasce no interior do cristão. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 5, os versículos 17 ao 20. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e nos ajude compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Jesus, o discípulo e a lei. Quem é Jesus? Jesus, neste contexto aqui, é o mestre, é o professor, é aquele que ensina. Jesus, muitas vezes, foi chamado de Rabi. Rabi é mestre. Apesar dos judeus não aceitarem, Jesus era um rabino, Jesus era um grande ensinador, Jesus era uma referência e ele arrastava multidões por onde ia. É claro que as multidões o seguiam, não somente por quem ele era, mas principalmente pelos milagres que aconteciam, pelos feitos sobrenaturais, mas Jesus aproveitava estas oportunidades para pregar e ensinar. Então, Jesus, ele é o mestre. Quem é o discípulo? Discípulo é aquele seguidor que está sempre próximo e procura se parecer com o seu mestre, ser igual o seu rabi, igual ao seu mestre. A palavra discípulo no hebraico é talmide. Por isso que nós chamamos os discípulos de talmidim. Talmidim é o plural de talmide. Jesus tinha os seus talmidim. Olha só, quando Jesus escolheu discípulos, lá em Lucas capítulo 10, na primeira comissão, ele escolheu 70 discípulos, mas dentre os 70, somente 12 eram mais próximos, eram mais chegados. Então, dentre esses 12, ainda havia 3 que eram mais próximos ainda, que estavam com ele nos momentos cruciais do seu ministério. Então já fica aqui uma reflexão. Nós temos o nosso mestre, que é o Senhor Jesus, e nós somos os talmidins de Jesus, nós somos os discípulos de Jesus. E em qual nível de intimidade nós estamos? Nós somos, será como a multidão? Ou nós estamos entre os 70? Ou nós estamos como os 12, mais próximo? Ou nós somos como Pedro, Tiago e João, que estavam sempre com ele nos momentos cruciais do seu ministério. Jesus, o mestre, o discípulo, que nós somos os seus discípulos, e a lei. A lei era uma referência para os hebreus. Deus deu a lei a Moisés no Monte Sinai, logo que os hebreus saíram, foram tirados com a mão forte do Senhor do Egito.
Então Deus deu a lei, que era uma espécie de constituição para os filhos de Israel. A lei era a constituição do reino de Israel. Assim como a Bíblia Sagrada hoje, toda a escritura divinamente inspirada é a constituição, a lei áurea do reino de Deus. Assim, a lei que foi dada a Moisés era a constituição dos filhos de Israel. E a lei era muito importante porque todos os seus rituais, sacrifícios, todos os seus feitos cerimoniais, eles apontavam para uma realidade futura. Era uma tipologia do que aconteceria. Toda a lei apontava para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, de maneira nenhuma, a lei poderia ser invalidada. É claro que, olhando para o segundo tópico, nós vemos que a lei era dividida como moral, como cerimonial e judicial. A lei moral prossegue em pleno vigor. A lei cerimonial, Jesus não abrogou, ele cumpriu esta lei. Então, ao homem era impossível cumprir todos os mandamentos da lei, que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não eram apenas 10, eram 613 mandamentos e o homem não poderia falhar em nenhum. Tiago diz que se alguém falhar em um mandamento, alguém que quer viver pela lei, falhar em um único mandamento, ele é transgressor de toda a lei. Então, pela lei, ninguém poderia ser salvo. Pela lei, ninguém poderia chegar a Deus. Falando então do reino de Deus, que é o nosso tema do trimestre, é importante nós olharmos para a justiça do reino. E o que é o reino de Deus? Há muitas definições que nós poderíamos colocar aqui, mas um dos versículos que eu mais gosto de citar para definir o reino de Deus é Romanos, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 14 e o versículo 17, que diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. Então vamos definir aqui justiça, que é o nosso tema de hoje. A nossa justiça precisa exceder a justiça dos escribas e fariseus, dos legalistas de hoje, né? Então, o que seria justiça? A palavra grega, que é traduzida por justiça, significa aquele que é como deve ser. Olha que interessante, aquele que é como deve ser. Esta palavra grega é bem complicada de pronunciar, então eu não vou tentar. Ela também significa condição aceitável para Deus. Também fala de integridade. Justiça, justo é aquele que se comporta como deve ser, é como deve ser. Aquele que tem uma condição aceitável diante de Deus. E então nós podemos chegar à seguinte conclusão: visto que o homem não pode ser justo pelas suas próprias obras, nós só somos aceitáveis diante de Deus através do sangue de Jesus em nós, que nos limpa, que nos redime e nos torna justos diante do Senhor. Agora, olhando para a justiça dos escribas e fariseus, porque o nosso versículo-chave diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não podem, de modo nenhum, entrar no reino dos céus. Como era a justiça dos escribas e fariseus? Em primeiro lugar, trazendo aqui uma analogia de William Hendricks, um dos maiores comentaristas, né, que nós temos à nossa disposição hoje, né? Ele deixou um legado e ele escreveu assim, ó: como era a justiça dos escribas e fariseus? Em primeiro lugar, era uma justiça externa e superficial,
ela não conseguia satisfazer o coração, visto que esta justiça que os escribas e fariseus traziam era externa, era de fora para dentro, ela não conseguia satisfazer o coração. A justiça dos escribas e fariseus também era baseada no raciocínio, então ela não poderia satisfazer a mente. Ela não estava existindo na sua essência. Ela era baseada somente no intelecto, no raciocínio, não poderia então satisfazer a mente. Era de autoria própria, ou seja, os escribas, fariseus, os legalistas do tempo de Jesus, eles eram justos aos seus próprios olhos. Também a justiça dos escribas e fariseus, ela glorificava o ego, era ostentosa e orgulhosa. Por isso que Jesus abominou a justiça dos escribas e fariseus e disse aos seus talmidins: olha, se vocês querem mesmo entrar no reino dos céus, a vossa justiça precisa exceder, precisa ser maior, melhor do que a dos escribas e fariseus. A justiça requerida por Cristo é a completa conformidade com a lei de Deus. E onde está revelado no Evangelho a lei de Deus? Qual é o mandamento maior? Veja que um dia perguntaram a Jesus, Mateus 22, a partir do versículo 34 até o 40, tem essa história. E perguntaram assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? No versículo 37, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus quer dizer com isso? Que aquele que cumpre esses dois mandamentos cumpriu toda a lei. Porque se a lei diz não matarás, é claro que quem ama o próximo como a si mesmo não vai matar. Quem ama a Deus acima de tudo não vai matar o seu próximo. Uma coisa está ligada com a outra. Aquele que ama o próximo não vai cobiçar a fazenda do próximo, não vai cobiçar as coisas do próximo. Então veja que Jesus resume aqui toda a lei nesses dois mandamentos. Detalhe importante que, uma vez que a lei apontava para Cristo, através dos sacrifícios cerimoniais, ele jamais invalidaria a lei, porque ele veio para cumprir a lei. E ele deixa isto bem claro no texto de Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir, abrogar, cancelar a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Veja que Jesus é bem claro nisso, que ele veio para ser o cumprimento da lei e ele foi o único homem que cumpriu, o homem perfeito, plenamente homem, plenamente Deus, ele cumpriu toda a lei de Moisés. Então, tinha uma cláusula na lei que aquele que cumprisse toda ela viveria por ela. Ou seja, o que quer dizer esse versículo que está lá em Levítico? Eu creio que é 18:5. O que esse versículo quer dizer na verdade? Aquele que cumprisse a lei viveria por ela. Estava dando o direito de ressurreição. Jesus cumpriu toda a lei, então ele garantiu o seu direito de ressuscitar, por isso que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus. De maneira nenhuma, Jesus abrogou a lei, ele sim cumpriu a lei. Não praticamos mais aquilo que era cerimonial ou judicial,
mas a lei de Deus está em nossos corações. Jesus elevou o nível da lei para um nível muito mais alto. E nós podemos notar isso quando olhamos aqui para o Sermão do Monte, que está no capítulo de número 5. Detalhe, não confundir este Sermão da Montanha com o sermão profético da montanha, o Sermão do Monte das Oliveiras, que está lá em Mateus 24 e 25. O que Jesus fez? Ele trouxe de volta a essência da lei, o espírito da lei. Os homens judeus exaltavam o ritual, aquilo que era externo. Jesus veio para trazer a essência da lei. Por quê? A lei sem o espírito é morte. A lei sem o espírito é morte. E o apóstolo Paulo falou sobre isso lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. É interessante que este versículo, ou parte desse versículo 6 de 2 Coríntios 2, é citado fora de contexto. Irmão, a letra mata, é o espírito que vivifica, ou seja, não estude muito, não leia muita Bíblia, não faça cursos teológicos, vá para o joelho. Ou seja, aqueles que são fanáticos, que desprezam a leitura da Bíblia, o estudo teológico, em detrimento de certas aberrações. São pessoas que não têm firmeza, porque não estão firmados na palavra. São pessoas que não permanecem. Com certeza você conhece muitas dessas pessoas. E eles citam este versículo aqui, ou parte dele, a letra mata, mas o espírito vivifica. Eles citam fora do seu contexto. O que é que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Qual é o contexto deste capítulo? Paulo está falando da letra da lei de Moisés. A letra da lei de Moisés matava, mas o espírito da lei vivifica. E o que Jesus veio fazer é justamente isso. Ele veio trazer a essência da lei. Então, é bom a gente estudar a Bíblia para não falar estas aberrações fora de contexto totalmente. Por isso que Jesus, ele tomou o que estava escrito na lei, ele citou novamente aqui no Sermão da Montanha, e ele disse assim, ele dizia assim: ouvistes o que foi dito aos antigos? E aí ele citava o que estava na lei. E acrescentava: eu, porém, vos digo. Ou seja, ele elevou o nível da lei. Então, esta é a relação entre Jesus, o mestre, o discípulo e a lei. Para nós finalizarmos esta pré-aula, eu quero citar aqui algo que está, creio eu, no nosso terceiro tópico. O terceiro tópico fala a justiça do reino de Deus. E o nosso comentarista, que é o pastor Osiel Gomes, ele diz o seguinte, no segundo subtópico: no Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico, que agiu assim para atingir o supremo bem, o fariseu, que por meio de sua justiça própria achava-se melhor do que o publicano, e o sacerdote e o levita, que firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. O jovem rico, ele perguntou a Jesus o que devia fazer para ter a vida eterna, né? Jesus falou para ele cumprir os mandamentos e ele se vangloriou dizendo que já cumpria há muito tempo todos os mandamentos da lei de Moisés. Ele estava se achando-se o máximo. E então Jesus mostrou para ele algo que ele não tinha enxergado em si mesmo. Jesus disse para ele assim: então toma tudo que você tem e vende e dá aos pobres. Jesus não estava dizendo que ser rico era pecado ou que todo rico deve vender tudo
e dar aos pobres. De maneira nenhuma, senão esse rico logo, logo estará no lugar do pobre mendigando. Não é isto que Jesus estava dizendo. Jesus estava apenas mostrando para aquele jovem onde estava o coração dele. O coração dele estava nas suas riquezas. Havia algo maior na vida dele do que amar a Deus sobre todas as coisas. Este jovem não estava cumprindo o principal mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças. E ali Jesus mostrou para ele que o tesouro dele, que o coração dele estava nas suas riquezas, no seu tesouro, e não no Senhor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é sim o maior mandamento. O fariseu e o publicano, o fariseu se achava muito justo, todo fariseu se achava muito justo, e publicanos, coletores de impostos, eram vistos entre os judeus como os piores pecadores. Então, um publicano era muito, muito, muito pecador aos olhos de um fariseu que buscava sempre, que estava vivendo uma santidade, entre aspas, santidade aos seus próprios olhos. Enquanto o publicano não se achava digno de estar na presença do Senhor, o fariseu se vangloriava de não ser como o publicano. Olha só. E o último exemplo é do sacerdote e do levita que passaram de largo por aquele homem que estava à beira do caminho, todo machucado, ensanguentado, que fora atingido por salteadores e deixado para morrer à beira do caminho. O sacerdote e o levita estavam tão focados na obra, entre aspas, nas atividades que tinham no templo, que não tinham tempo para socorrer aquele homem. Então passaram de largo, estavam com as suas túnicas, com as suas vestes brancas, aparentando, simbolizando uma certa pureza, mas desprezaram o amor, socorrer o próximo que estava à beira da morte. Mas passou um samaritano, e esse samaritano é chamado de bom samaritano, porque ele parou ali. Tinha o samaritano azeite, tinha vinho, e ele curou, ele estancou as feridas ali daquele homem, cuidou dele, carregou até uma estalagem, pagou a sua estadia e prometeu pagar mais quando voltasse, se necessário. E os samaritanos eram tidos como os piores pecadores para os judeus. E é justamente um samaritano que faz aquilo que se devia fazer, que faz a justiça. Então perceba que a justiça do reino, ela não segue uma lógica humana. A justiça do reino segue a lei de Deus e não a letra fria e não normas, regras e preceitos de homens, mas sim a justiça do reino. Ela busca agradar, atingir o coração do Pai, o coração de Deus. Quer você ser justo, quer que a sua justiça exceda a dos legalistas, dos escribas e fariseus, também tenta, em cada atitude sua, atingir o coração do Pai, o coração do Rei, e com certeza você estará no centro da sua vontade. Esta pré-aula foi útil para você? Se ela foi útil, não deixe de compartilhar. Compartilha, deixa o seu like e também deixa o seu comentário e olhe por nós. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais.